E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de 3 publicações nacionais. Eu abro com Amor em 12 Compassos, uma publicação da editora Ultimato do Bacon com sobrecapa, material escrito e desenhado por Isaac Sagara. Material que conta com essa belíssima arte de capa, que inclusive dá para você deixar aberto e formando aqui uma página dupla. Capa cartonada, papel é o couché de boa gramatura, aproximadamente 48 páginas coloridas. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material. Bom, nós temos aqui uma história que vai narrar um pouquinho da vida de Robert Johnson, um dos maiores bluseiros de todos os tempos. O cara que influenciou diversas pessoas e que supostamente teria feito um pacto com o diabo lá na encruzilhada, justamente por isso que ele tirava notas belíssimas, melodias incríveis, que todo mundo ficava estupefato, colocava as pessoas para dançar. Influenciou aí uma geração de artistas. Tem a música Crossroads, que foi regravada pelo Eric Clapton, que é sensacional. Ele não gosta muito da música que ele regravou, mas eu acho um trabalho muito foda. De qualquer forma, o Isaac aqui, ele tenta pegar esta ideia, né, do pacto, da vida do próprio Robert Johnson, mudando um pouquinho o aspecto do que ele deu em troca. Normalmente, nas histórias e adaptações que já fizeram da vida de Robert Johnson, ele oferece a própria alma. Aqui ele tenta fugir disso e dar a sua própria interpretação. Nós temos um trabalho bem legal, com um trabalho artístico excelente, tanto na narrativa, como na paginação, como nas cores. Eu achei realmente um trabalho incrível do Isaac Sagara. Chama muito a atenção, o traço dele é bonito. Ele consegue, olha aqui, ó, trazer essa expressividade do bluseiro que está tocando com o coração, com a própria alma. Robert Johnson encontrando um antigo amigo, e aqui ele vai fazer a sua primeira apresentação após o suposto pacto, e aqui, ó, outras mãos saem para tocar. De uma certa forma, isso tira um pouquinho dos próprios méritos do Robert Johnson, né? Mas aqui estamos falando de uma história ficcional que quer justamente trazer esse caráter sobrenatural para a história. Aqui ele fazendo a gravação das músicas, ele gravou rapidamente 29 músicas. O cara era realmente incrível e eu gostei bastante desse trabalho aqui, achei interessante essa nova ótica apresentada aí pelo Isaac, né? Narrando um pouquinho aí da história já conhecida de Robert Johnson. Vocês estão vendo que as páginas são maravilhosas. E que nota que eu dou para Amor em 12 Compassos? Eu dou a nota 8. O próximo quadrinho é o Oscar e o Pan de 87, mais uma publicação da editora Ultimato do Bacon e sobrecapa, material encadernado que conta com capa cartonada. O papel é o couché de boa gramatura, são quase 100 páginas coloridas. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material, que conta com roteiros da Milena Azevedo e a arte do Isaac Sagara. Galera, nós temos aqui a adaptação, né, da história verídica da nossa conquista lá em Indianápolis, nos Estados Unidos, do Pan-Americano de 1987, com o time da seleção brasileira liderada por Oscar Schmidt. Apesar de já ser nascido, eu era uma criança, nem fazia ideia dos jogos que o Brasil fazia e tampouco da importância desse título, que inclusive acabou alterando o próprio basquete americano. Antigamente, a seleção americana não podia contar com os profissionais da NBA, mas foi por conta dessa derrota e de uma outra também que eles resolveram, né, colocar os profissionais que jogavam na maior liga de basquete do mundo para atuar, e aí que surgiu o Dream Team. Em relação à parte editorial, nós temos textos muito legais, seja por parte dos editores, seja pelo próprio Oscar Schmidt falando aqui sobre
a sua visão, a sua perspectiva do que acabou acontecendo. Você tem aqui também o Marcelinho Machado, que foi ex-capitão, com um comentário na quarta capa aqui. O Sidney Guzman também falando sobre esse título da seleção. É bem interessante que abordam a questão da transmissão, por qual emissora, por qual mídia que o povo brasileiro conseguiu assistir e tal, e você via que realmente o Brasil, não, além de não botar fé na seleção brasileira, não ligava lá muito para o basquete, ainda que a seleção já tivesse conquistado 2 títulos mundiais ali no final da década de 50 e ali nos anos 60. Basicamente, galera, nós temos uma história que, na minha opinião, ela poderia ter mais páginas, que eu acho que conseguiria se trabalhar de uma forma mais intensa, né, essa conquista tão importante dentro do basquete nacional. A Milena Azevedo, ela consegue fazer um bom resumo, um trabalho enxuto nas quase 100 páginas em relação a essa conquista. Mas eu sinto falta um pouco daquele lance das partidas, das disputas. Talvez por ter lido o Slam Dunk, né, e Real, que eu estou lendo atualmente, que são mangás de basquete, né, contando um pouquinho a história de determinadas pessoas, que eu realmente tinha uma expectativa que eu pudesse ver um pouquinho mais das partidas, né? A arte do Isaac Sagara, eu achei bem no início um traço um pouco mais, não diria desleixado, mais solto, sem tantos detalhes. Se você compara com outro trabalho que eu acabei de falar para vocês, que é o Amor em 12 Compassos, você vê que o traço dele aqui tá bem mais simples. Então, eu particularmente, de início, torci o nariz, não estava curtindo o design, né, dos personagens e tal, ainda que a narrativa dele flua muito bem. Esse aspecto inicial de você bater o olho e falar que arte foda, eu senti falta no início. Porém, depois quando chega nas partidas, aí o cara realmente chama atenção no seu traço. Achei muito foda. Mostrando aqui, ó, olha como ele desenha muito bem e recria, né, as cenas e tal. O lance também que traz um certo problema para a publicação é que eu acho que por uma questão de direitos, isso aqui eu estou deduzindo, não são mencionados os nomes dos outros atletas, né? Eu acho que não conseguiram as permissões necessárias e tal. Então o técnico é o técnico, não é o nome do técnico, no caso, deixa eu pegar o nome dele aqui, é o Ari Vidal. Outros jogadores que participaram dessa partida, seja o Paulinho Vilas Boas, o Mauri, Gerson, o Marcel, o Israel, o Pipoca, eles também não são nomeados explicitamente, né? Você tem ali o traço do rosto feito pelo Isaac Sagara, mas nominalmente eles não estão colocados dentro da publicação. E o Oscar Schmidt, ele também não requereu nenhum direito, né? Ele liberou, né, para poder ser narrada a história da conquista do PAN de 1987. Eu acho que dentro da proposta de 100 páginas e tal, eles conseguiram apresentar algo interessante para o leitor, dando uma noção da importância de como foi essa conquista, na própria visão do Oscar e de outras pessoas que estavam ali próximas, mas eu acho que merecia aí um trabalho de pelo menos umas 300, 400 páginas aí para realmente impactar o leitor e mostrar toda a importância dessa grande conquista. E que nota que eu dou para Oscar e o PAN de 87? Eu também dou a nota 8. O próximo material é Preto Tipo A, quadrinho nacional da editora Guará, escrito e belamente desenhado por Gabriel Jardim. Uma publicação que conta com capa cartonada e orelhinhas, papel Pollen Bold de boa gramatura. São 128 páginas em preto e branco, ao preço de R$40, mas dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo.
Nós temos aqui uma história que vai trazer um título de uma música do Racionais MC, um trecho que fala do preto tipo A, que seria o negão top, o cara que realmente venceu, vamos dizer assim. A história é ambientada num pequeno vilarejo pesqueiro, onde uma doença acaba tomando conta dos seus habitantes. E aí cabe ao protagonista, o Domingos, que tem esta mancha no rosto, tentar salvar as pessoas dessa localidade. Essa é basicamente a sinopse da história. No início da história é mostrado dois pescadores que acabam encontrando um coral encantado. Parece uma pedra preciosa, uma joia muito valiosa. E eles até comentam, ele protege contra todos os males, mas amaldiçoa quem se aposta sem ser digno. Então você tem aí dois lados da moeda, né? E obviamente eles vão levar isso para a vila e vão negociar, né? O importante é o din-din aí. Ao mesmo tempo que acontece esse achado, uma mulher, ela acaba encontrando uma concha, e eu achei linda essa arte. Desculpa aqui se vai ser uma espécie de spoiler ou não, onde tem um bebezinho dentro. E ela passa a criar. E ele é o protagonista da história, o Domingos. Então, nós temos dois acontecimentos, o coral encantado e o Domingos, né, que agora é criado dentro dessa vila. E é aí que surge essa doença que passa a acometer boa parte das pessoas desse vilarejo. Acontece que alguns moradores da vila acreditam essa suposta maldição ao surgimento do Domingos ali na vila. Mostra um pouquinho da relação dele com outras pessoas, principalmente crianças que acabam fazendo bullying por conta da mancha que ele tem, uma garota que ele gosta. Ele passa por uma situação tensa ali no mar e para poder eventualmente salvar, né, as pessoas desse vilarejo, justamente dessa maldição, dessa doença que vem tomando conta, ele precisa retornar ao mar. Do mar ele veio e do mar ele precisa retornar. Será que ele vai conseguir superar esse trauma para poder salvar as pessoas dessa vila? É uma história bem legal, bem escrita pelo Gabriel Jardim. Eu diria que o que mais destacou para mim, pelo menos, foi o trabalho artístico dele, que está maravilhoso. E aqui fica a ressalva em relação a esse coral encantado, que tudo leva a crer que foi ele que causou todos esses problemas aí de doenças ali na vila. Mas depois ele é simplesmente ignorado dentro da história. Não há uma volta a essa questão do coral encantado. Então eu achei que por esse aspecto nós tivemos aí, eu não diria um furo de roteiro, mas algo que não foi trabalhado dentro da história e que, na minha opinião, seria necessário. Agora, o trabalho artístico do Gabriel Jardim, pelo amor de Deus, o cara simplesmente desenha demais. O traço dele tá lindo, talvez seja um dos melhores trabalhos artísticos que eu já li do Gabriel Jardim, e eu já fiz várias resenhas de publicações dele. Olha isso! A paginação também tá linda demais. Muito, muito legal o traço dele dentro dessa publicação. Traz uma certa leveza também, é um traço bonito. Um grande trabalho artístico do Gabriel Jardim. E que nota que eu dou também para essa publicação? Parece que todas ficaram aí niveladas, né? Eu também dou a nota 8 para Preto Tipo A. Teve uma resenha que eu fiz de quadrinhos nacionais, a última antes dessa, que eu dei a nota 9 para todos. Foi assim algo realmente surpreendente. Agora nós temos a nota 8 para todas essas publicações nacionais. Materiais bem legais, galera, que eu indico para vocês, tudo linkado devidamente na descrição desse vídeo. Então é isso daí, eu espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!